No vídeo de ontem a gente viu que o Zohar fala dos tipos de discussão que existem no mundo e cita uma discussão que era negativa. Hoje a gente vai ver um exemplo de discussão oposta dentro da tradição judaica. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bereshit e hoje vamos focar no parágrafo 50 do Zohar, quinto ano de leitura. Se você não viu o vídeo de ontem, recomendo que veja, tá? Porque ele vai ser bem continuação, o de hoje vai ser bem continuação do de ontem. Então, dentre as disputas, a gente discutiu que tem disputas boas, disputas negativas, que todas elas refletem de certo modo a criação do mundo, e elas podem ser para criar o mundo, estabelecer o mundo, ou o oposto. E o Zohar disse que a disputa de Cora contra Moisés era do tipo negativa. Hoje o Zohar tenta entender se tem alguma que é positiva. Não é, infelizmente, uma disputa muito famosa para quem é de fora do mundo judaico, mas é uma disputa muito conhecida na tradição, e o Zohar diz que tem, então, um exemplo de disputa positiva. Qual é a disputa? De dois sábios do Talmud, chamados Hillel e Shammai. Então, já como provavelmente você não conhece, vou dar aqui uma pequena explicação do que se trata. Hillel e Shammai eram dois grandes rabinos ali do século I, da Era Comum, e eles eram bastante opostos em tudo. Grosso modo, o Hillel ele tinha uma visão mais leniente e mais suave e doce da aplicação da lei. Já o Shammai ele costumava ser mais rigoroso, mais severo, e ele sempre era mais minucioso com a aplicação da lei, se a gente pode dizer assim. Então, o tempo inteiro no Talmud, quando tem uma dúvida legal, de como a gente tem que cumprir as mitzvot da Torá, quase sempre, só em 4 casos que isso não acontece. Hillel fala uma coisa e Shammai fala outra. Então eles entraram na tradição judaica como realmente aí uma oposição enorme, uma disputa constante entre os dois. E não só entre eles. A tradição diz que quando eles morreram, os alunos deles continuaram. Porque, claro, eles fundaram escolas de pensamento. Então os alunos do Hillel nunca concordaram com os alunos do Shammai. O Lúria, por exemplo, muito tempo depois, inclusive vai dizer que eles personificavam Hesed e Gevurah, duas energias bem opostas. Mas, ainda assim, o Zohar está contando para nós que a disputa deles era da disputa positiva, que a gente está mencionando. Era uma disputa que visava construir algo no mundo. Então eles discordavam quanto à aplicação da lei, mas eles estavam discordando quanto à lei, percebe? Ou seja, quanto a algo importante. Eles estavam discordando sobre como eu seguir melhor a religião, como eu me aproximar de Deus. Não era uma disputa, como a gente mencionou, por ego, por antagonismo, só porque eu não gosto do outro, só para discordar. Era uma disputa autêntica, em que eles estavam preocupados com os melhores interesses, as melhores das intenções. O fato deles não concordarem é um mero detalhe, digamos assim. Mas a disputa por trás era muito positiva. Tá? Então o Zohar cita como um caso de disputa saudável. E aí, só para a gente terminar, não é o assunto do Zohar, mas por curiosidade, caso você queira saber, a maioria das decisões, quando tinha essa dúvida que eu falei entre Hillel e Shammai, a maioria das decisões fica com a escola de Hillel. Tá? O Talmud chega a estabelecer isso como um princípio. Quando tem dúvida se eu sigo Hillel ou sigo Shammai, o judaísmo acabou seguindo o caminho do Shammai. Do Hillel, dando a entender que a gente não tem que ser tão severo, rigoroso com a aplicação da lei. A gente pode interpretar a lei com algumas leniências. Então, aqui é mais no ramo da curiosidade, não é o que o Zohar traz, mas para você saber que parte das disputas, a gente falou, positivas, elas têm que ser resolvidas, e aqui foi o que aconteceu. Entre o Hillel e o Shammai, geralmente ganhava o Hillel. Um bom dia a todos e tudo de bom.